Senhor, nosso Pai, querido Mestre Jesus, que nos reunimos em Seu nome, nos agradecendo, nos glorificando pela vida que nos deste, agradecendo o Mestre Jesus, sempre estando conosco. Por isso, Senhor, nesta noite, viemos sim vos pedir saúde, força, paz, sabedoria. Cerra nossos ouvidos a toda calúnia, guarda a nossa língua de toda maldade. Sejamos sempre alegres, generosos, humildes, todos quantos se aproximarem de nós, sintam a vossa presença. Que assim seja, amado Pai, por sua graça, agora e sempre. Boa noite a todos, sejam bem-vindos, boa noite já para Ivana Santa Rosa, do Espírito Santo, Bárbara Santana Néria aí conosco. Uma alegria mais uma vez podermos estar juntos para o aprendizado desta noite com o Evangelho, também com Joana de Ângeles, e eu e Célia que aqui está, ainda com suas passinhas, sempre acontecendo, e queremos dar as boas-vindas a todos vocês, sejam bem-vindos para esse momento que vamos passar juntos, ouvindo um pouco do Evangelho, falando também com Joana de Ângeles, mas acima de tudo sobre nós mesmos, Então, cumprimentando também, olha aí, a Lenice. Calma, um grande abraço, Leni, há quanto tempo, Tudo bem com você, família, tudo em ordem? Um abraço aí nosso para você, viu? Também a Alzira Crepaldi, um abraço para a Bárbara Santana Neri, abraço assim para todos vocês e com a graça de Deus juntos, Vamos iniciar mais um dos nossos encontros com a espiritualidade, levando então nossos bons pensamentos entre nós, primeiro, nos acolhendo mutuamente, nos abraçando e ouvindo o que o Evangelho tem para nos dizer. Hoje nós vamos falar sobre a nova era, a nova era que aí está, mas também temos depois Joana de Ângeles, que vai nos fazer um convite, no penúltimo capítulo do seu livro, Convites da Vida. Então vamos encerrar na segunda-feira, depois começaremos com Rumos Libertadores. E Joana de Ângeles vem nos fazer o convite ao valor. Convite ao valor. É o convite que Joana de Ângeles faz para todos nós, então, nesta sexta-feira. E aproveitamos para mandar também aí boa noite para o nosso Barros Maurício, que conosco está aí se recuperando, Barros? Lá, com a graça de Deus, vai estar firme e forte aí, andando por Americana, como sempre andou, tá bom? Grande abraço aí para você, uma ótima recuperação. Abraço aqui meu, abraço da Célia. Sentindo falta de você, lógico, tanto lá no programa da rádio, como também lá no trabalho de passe nas quintas-feiras, tá bom? Um grande abraço. E é isso, meus amigos, vamos ver então o que nos traz hoje o Evangelho. E é uma mensagem à nova era. É uma mensagem de um espírito israelita. Pois é, vamos ver o que nos diz. Diz o seguinte: Deus é único, e Moisés é o Espírito que Deus enviou em missão para fazer conhecer, não somente aos hebreus, mas ainda aos povos pagãos. O povo hebreu foi instrumento de que Deus se serviu para fazer sua revelação por Moisés e pelos profetas. E as vicissitudes desse povo eram destinadas a impressionar os olhos e fazer cair o véu que escondia a divindade aos homens. Os mandamentos de Deus dados por Moisés trazem o germe da mais ampla moral cristã. Os comentários da Bíblia limitavam-lhe o sentido, porque postos em práticas em toda a sua pureza, ela não teria sido então compreendida. Mas os 10 mandamentos de Deus não ficaram menos como o frontispício brilhante, como o farol que deveria iluminar a humanidade no caminho que ela tinha a percorrer. A moral ensinada por Moisés era apropriada ao estado de adiantamento no qual se encontravam os povos, que ela foi chamado a regenerar. E esses povos semi-selvagens, quanto ao aperfeiçoamento de sua alma, não teriam compreendido que se pode adorar a Deus de outro modo que pelos holocaustos, nem que se precisasse perdoar ao inimigo.
Sua inteligência notável do ponto de vista da matéria e mesmo sobre das artes e das ciências era muito atrasada em moralidade. E não se teriam convertido sob o império de uma religião inteiramente espiritual. Era-lhes preciso uma representação semimaterial, tal qual lhe oferecia então a religião hebraica. Assim, os holocaustos falavam aos seus sentidos, enquanto que a ideia de Deus falavam ao seu espírito. O Cristo foi iniciador da moral mais pura e mais sublime, a moral evangélica cristã, que deve renovar o mundo, aproximar os homens e os tornar irmãos, que deve fazer jorrar de todos os corações humanos a caridade e o amor ao próximo, e criar entre todos os homens uma solidariedade comum, de uma moral, enfim, que deve transformar a terra, e dela fazer uma morada para os espíritos superiores àqueles que a habitam hoje. É a lei de progresso, a qual a natureza está submetida, que se cumpre, e o Espiritismo é a alavanca da qual Deus se serve para fazer avançar a humanidade. São chegados os tempos em que as ideias morais devem se desenvolver para cumprir os progressos que estão nos desígnios de Deus. Elas devem seguir o mesmo caminho que as ideias de liberdade percorreram e que delas eram precursoras. Mas não é preciso crer que esse desenvolvimento se fará sem lutas. Não. Eles têm necessidade para atingir a maior maturidade de abalos e de discussões, a fim de que atraiam a atenção das massas, uma vez fixada a atenção, a beleza e a santidade da moral impressionarão os espíritos. E eles se interessarão por uma ciência que lhes dá a chave da vida futura, que lhes abre as portas da felicidade eterna. Foi Moisés quem abriu o caminho. Jesus continuou a obra e o Espiritismo a arrematará. Um espírito israelita, com essa mensagem, em Mulhouse, 1861. 165 anos atrás, essa mensagem de um espírito israelita. Claro, ele traz na sua mensagem, o bojo da sua própria cultura hebraica, judeu. Nosso abraço também aqui para a Juscelene Castilho, Então, um grande abraço, inclusive para o aniversário, viu? Que Deus abençoe imensamente você. Então, Juscelene, também essa mensagem do espírito israelita traz então para nós aquela reflexão inicial da importância de Moisés, claro, em tudo aquilo que ele fez, na libertação do povo egípcio, na sua jornada pelo deserto, a questão da travessia do mar, etc. Mas, acima de tudo, pela preservação, e claro, até hoje também, da fé. A fé no Deus único, como os hebraicos assim o tinham, mas sem passar por muitas dificuldades, claro que não aconteceu. É como não acontece até hoje, com tantas dificuldades que nós temos de entendimento entre nós. Aqui no texto nós vimos que ele falou que a questão é nós nos entendermos, a questão é essa preservação da vida. E ele fala da comunhão entre os povos como a única saída para a evolução, como a única saída para o progresso espiritual, moral, comportamental, sociológico, enfim, entra nas relações entre os seres humanos. Então, esse estabelecimento de um padrão de qualidade nas relações entre todos, com respeito, com dignidade, de cima para baixo, de baixo para cima, para os lados, enfim, onde quer que nós nos situemos, é necessário isso. E, obviamente, nós passamos por momentos complicados, difíceis na atualidade, como é guerra na África, é guerra lá na Rússia e Ucrânia, agora toda essa problemática lá no Oriente Médio,
com tanta destruição, tanta morte. E não é isso. Obviamente que quer nosso Pai para todos nós, que nem ele, nem o Pai quer ver os filhos brigando entre si, muito menos se matando, como tem acontecido em todo dia, morrendo gente, morrendo gente, morrendo gente. Já chegamos a um nível, né, de mortes absurdo, e por razões ainda que são, quem me diz, injustificadas. Quer dizer, aqueles que agridem, né, justificam segundo os seus argumentos, e aqueles que se defendem também segundo os seus argumentos. E, na realidade, o prejuízo ele é geral. Foi-se aquele tempo em que as comunicações eram tão difíceis, né, até na época de Jesus, ou mesmo 2 séculos, no século passado, aí, onde muitas das vezes fazia-se a comunicação do que estava acontecendo por cavalo, de pegar o cavalo, sair de uma cidade para outra. Quer dizer, demorava muito tempo para sair de outra cidade para outra, e ia longe, de um país para outro, então nem se disse. Né? Mas hoje não. Hoje qualquer coisinha ao vivo atravessa o mundo em segundos. E nós temos então essa noção de tantos problemas que estamos atravessando, né, no nosso dia a dia, nesse nosso mundo, mas também exatamente por culpa única e exclusivamente nossa. Tem alguém de fora que vem aqui para fazer as guerras, tem alguém de fora que vem aqui para nos matar, para matar um ao outro, para fazer invenções, lançar discórdia, isso, aqui. Não, somos todos nós mesmos. Infelizmente, claro, né? Qual que é o objetivo? Ganhos pessoais, nada além disso. Pessoais, ganhos coletivos, porque um país faz isso em função do outro e prejudica um ou outro. Quer dizer, foge tudo daquilo que nosso Jesus veio e pregou. E mesmo daquilo tudo que Moisés, no seu coração ao libertar o povo egípcio, queria deixar o povo egípcio em paz lá no canto dele. Né? Mas nós sabemos que a história toda, aí pela história, que não é bem assim. Sabemos as confusões terríveis que também todo o povo hebreu, né, o povo judaico, passou em toda a sua história. Era uma história, uma época dura, difícil, de tantas guerras, guerra com um, guerra com o outro, etc, etc. Mas, como se diz, né, praticamente tudo hoje passa em nome de Deus, em nome de Jesus. E aí tem política dentro da igreja, aí tem isso, tem aquilo, é mentira, e a gente fica nesse meio. Ou seja, aqueles princípios básicos que o próprio Moisés pegou nas chamadas leis de Deus, os 10 mandamentos, eles estão todos atravessados hoje. Porque fala que você não vai matar. Está lá, no Evangelho, não matarás. E o que se faz? Por causa do petróleo, por causa do ouro, por causa disso, por causa... Seja lá por que motivo for. Por ciúme, quando as pessoas se matam entre si, porque se julgam donos umas das outras. Há muita insensatez, há muito, digamos assim, muitas coisas hormonais ditando o comportamento do pessoal, quando a razão deveria ser prioridade na grande parte das situações, de utilizar as razões para tomar as melhores decisões. Mas não, subverte-se. Usa-se a emoção, usa-se aquela intempestividade, e a gente sabe que coisas boas não saem nessas situações, infelizmente. A mensagem do Evangelho é muito clara e fala sobre nós, nossa solidariedade, a nossa evolução. Porque sem o entendimento, sem a compreensão, sem o bom relacionamento, sem a valorização um do outro, sem o auxílio de um para com o outro, para que todos possam se elevar, crescer juntos, vai ser muito difícil. E é muito difícil, como nós percebemos na situação atual. Mas sempre há essa possibilidade de trabalharmos para que isso possa acontecer. E é o que nosso Pai espera que nós façamos, que trabalhemos para que possa haver essa harmonia, se não agora, mas no tempo mais curto possível. Que a nova era está sendo prometida e vem sendo, né, ali, passada e repassada pelos séculos dos séculos. E que ela chegue logo.
Porque afinal de contas, quantas e quantas gerações mais vamos esperar? E como estarão as próximas gerações? Fica difícil até imaginarmos como estará o mundo daqui 20 anos, vamos contar uma geração daqui 20 anos, 10 anos, 30 anos. As perspectivas são boas, mas depende de nós fazermos uma adequação, que Deus nos auxilie, nos abençoe nessa caminhada de adequação. Não é fácil não. Mas é isso, um grande abraço. Então, olha aqui também para o Manuel Jimenez Neto, para Elô, o povo todo, viu, Manuel? Para a Denise Holland também, o Fábio Fidelis também está aí conosco. A já mandou, José Ubirajara também, mandando aqui um abraço para todos nós, mandando boa noite. Então, nós agradecemos essa participação de todos vocês, muito agradecido, Sexta-feira, então, olha aí, chegando o final de semana. E neste final de semana é um bom momento, boa oportunidade para nós irmos melhorando, trabalhando nossas atitudes aí, já com um descansozinho, um pouquinho de reflexão, uma análise apurada, séria, dentro da razão de tudo aquilo que acontece no mundo, mas principalmente dentro daquilo que nós podemos mudar dentro de nós e ao redor de nós, por todos aqueles que estão mais próximos. Uma nova era só vai surgir se nós fizermos com que ela aconteça. No estalar de dedos não vai acontecer. Sabemos disso, Então é isso, queridos amigos. Vamos ver então o que Joana de Ângeles nos traz hoje. Ela nos convida, olha aí, convida ao valor. O convite ao valor que Joana de Ângeles nos faz. Vamos ver então o que ela nos diz sobre o valor com relação a nós. Confundem-no com arrojo de improviso, arrebatamento, e muitos asseveram que a intrepidez é sua mais valiosa expressão do valor. Há revistas anarquistas irresponsáveis que se fazem vítimas de desmandos mentais, são identificados por valiosos quando não passam quase sempre de insensatos ou temerários. O valor não se revela apenas no momento do gesto audaz, na situação opcional, no instante crítico. Muitos fatores decorrentes da emotividade estimulada podem conduzir o homem a uma atuação arrojada ou de fuga, do que não se pode liberar, sem que isso lhe traduza a força moral de que é dotado. Homens que se notabilizaram em façanhas guerreiras, fizeram-nas impulsionadas pelas alucinações da ira, ou mesmo da ferocidade interior, incapazes de uma vida pacífica, longe das refregas em que se alçaram as culminâncias da glória. Pessoas que salvaram vidas em circunstâncias especiais, talvez não hajam refletido antes da decisão que as celebarizaram. Sem qualquer demérito para esses lídimos construtores do progresso e do bem, o valor é um estado de ânimo alentado a prolongar-se paulatinamente cada dia e a toda hora, com firmeza no ideal do bem, embora as dificuldades a vencer e os óbices a transpor. O cristão decidido talvez se oferecesse ainda hoje ao martirológio por causa da fé. Joana de Ângeles fala desse nosso conceito de valor, E como nós somos todos diferentes uns dos outros, sabemos muito bem disso, claro que nossos conceitos de valor também são, na mesma proporção, diferentes. Todos nós estamos sujeitos às mesmas influências. Por quê? Claro, porque todos nós assistimos noticiários na televisão, alguns pelo jornal, onde ainda tem jornal, Mas mais pelo celular, pela mídia, pelas redes sociais. Então as notícias estão lá, para todo mundo.
Sejam notícias reais, verdadeiras, sejam notícias falsas, sejam notícias inventadas, notícias muitas vezes têm a menor lógica, sejam elas notícias de valor, sejam elas notícias boas, esclarecedoras, encantadoras, que nos alentam, todas estão lá. Só que nós vamos interpretá-las de acordo com a personalidade, o caráter de cada um de nós. Por isso que há tanta disparidade de opiniões sobre um determinado assunto, todos entre nós. Porque nós damos valores diferentes àquilo que nos chega como informação e é de acordo com a nossa linha de pensamento. Não nos esqueçamos disso. Então, quando emitimos uma palavra sobre determinado assunto, estamos deixando muito bem claro a nossa linha de pensamento. E por essa linha de pensamento podemos aí, projetar eventuais comportamentos nossos em função disso. Então essa é a questão do que nós estamos realmente valorizando. Se nós estamos oportunidade e absorvendo as coisas boas, as coisas que nos fazem elevar, as coisas que nos dão tranquilidade para o nosso próprio bem-estar. As coisas que fazem com que nós possamos e nos sintamos cada vez melhor. E qual a finalidade de estar aqui? Já nessa dificuldade toda que é viver, que é ganhar a vida, que é se manter, que é isso, que é aquilo, e ficar se digladiando tantas vezes por coisas e situações tão absurdas que nós não temos ingerência nenhuma, não conseguimos, não podemos fazer absolutamente nada, mas que muitas vezes valorizamos muito mais essas coisas do que aquilo que está perto de nós, daquilo que a gente pode resolver, daquilo que a gente pode auxiliar, daquilo que custa apenas, para muitos de nós, um pouquinho de boa vontade, um pouquinho de coragem, porque não adianta só ter a vontade, se não tem a coragem de fazer, de enfrentar, de procurar superar quando a dificuldade aparece. Por que nós somos feitos, afinal? Por que nós estamos aqui? Simplesmente para discutir, contra-argumentar aquilo com a qual a gente não tem com o que fazer absolutamente nada e com isso criar situações difíceis. Quando nós precisamos sim, é trabalhar pela nossa estabilidade, pelo nosso crescimento espiritual, pelo nosso crescimento moral, nos cercando de coisas boas, coisas que nós podemos auxiliar, coisas que podemos agregar também para conosco. É a questão do que é que eu estou valorizando nesta minha vida. E Joana de Ângeles ainda continua, tem mais alguma coisinha que ela fala aqui. Todavia, permanecer fiel no mundo das turbações, enfrentando acrimônias e torpezas com elevação de espírito, somente será possível se dotado de valor da fé, para não desanimar nem se corromper. Isso é um problema, corrupção. Quando em função de algumas benesses, que são coisas às vezes mínimas e corriqueiras, fazemos coisas que não devemos e muitas vezes contra o nosso próprio princípio. Ou seja, estamos nos vendendo a uma causa que muitas vezes sequer acreditamos, porque nós vamos ter benefícios em função disso. Onde está o nosso valor? O valor é a disposição conscientemente adotada para o sacrifício. Revela-se na intimidade do lar, onde se caldeiam necessidades espirituais, no ajustamento familiar, entre espíritos díspares, no labor da oficina onde se adquire o pão, mediante a firmeza dos atos de austeridade moral, em cujo convívio se arregimentam ou exteriorizam paixões, nas relações sociais, em cuja esfera se cruzam interesses nem sempre elevados, mantendo continência e fraternidade, nas atividades religiosas e comunitárias sob a égide da caridade, sem descer aos melindres, nem aquelas confusões muito comuns que engendram infelizes processos de desgastes
de forças e desagregação de trabalho. A coragem de vencer-se antes de pretender vencer o próximo, de desculpar antes de esperar ser desculpado, e de amar não obstante desencantos, revela o cristão, o legítimo homem de valor. Narram as tradições apostólicas que na arena romana, após repudiado pelas feras, Inácio de Antioquia, depois de haver orado, confabulou com um emissário divino, lamentando não ser aceito em holocausto pelo Senhor. Olha só, ele se lamentou não ter sido devorado pelos leões, né? Inácio de Antioquia. E do mensageiro ele escutou com o ouvido: Jesus espera de ti muito mais. Morrer agora é fácil e rápido. Ele deseja, porém, que morras, vivendo a cada instante, sob as injunções da impiedade, da ingratidão e de outras lutas em que a tua fé e o teu valor darão testemunho demorado da tua fidelidade por longo e tormentoso tempo. Ele que, na época de Roma, quando eles colocavam nas arenas os cristãos, ou incendiavam, ou soltavam os leões, tigres e animais desse porte para os devorarem, para deleite da plateia romana, ele foi rejeitado, ele orou, nenhum dos animais quis lá devorá-lo, matá-lo, e ele ficou muito bravo porque ele queria, ser ali devorado, ser também um mártir, etc. e tal, como os outros o foram, o que seria com ele tão diferente? E aí vem esse mensageiro e fala para ele: Jesus espera de ti muito mais, morrer agora é fácil e rápido. Ele deseja, porém, que morras, sim, vivendo a cada instante, sob as injunções da impiedade, da ingratidão e de outras lutas em que tua fé e teu valor testemunharão demoradamente a tua fidelidade, por longo e tormentoso tempo. E muitas das coisas que nos acontecem em nossas vidas, e algumas vezes coisas difíceis que fazem com que a pessoa deseje que morrer de tanta desilusão disso, daquilo, não se preocupe, é muito mais desilusão, vai haver muito mais dor na vida. Porque a encarnação ou a nossa vida, ela é assim. O que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos aqui, sim, e bem o sabemos que a doutrina nos fala, para aprender, para progredir. E esse aprendizado, esse progresso é extremamente difícil muitas vezes, em muitos casos, dependendo daquilo que nós temos por objetivo na encarnação. Mas todas as encarnações, todos nós, passam por dificuldades, porque temos muitos erros a expiar de encarnações passadas, uma quantidade imensa de encarnações, onde nós simplesmente fomos a humanidade que a gente tanto fala, que a humanidade fez isso, nossa, mataram a Joana d'Arc, tem as cruzadas, era um morticínio, e reis, e rainhas, e etc. Ué. Nós estamos encarnando e desencarnando aqui, passamos por todos esses períodos, e nós fizemos coisas abomináveis, com toda certeza, durante as nossas vidas anteriores. E temos que efetuar o resgate, porque são dívidas que são cobradas por aqueles que foram prejudicados. Se alguém te deve algo de qualquer natureza, você quer ser ressarcido. Se você deve algo de qualquer natureza, você precisa ressarcir. E não é só com as coisas materiais nossas que do dia a dia, mas são principalmente com as coisas morais que os nossos débitos são maiores. Então, aí que está essa questão do valor. Que valor estamos dando para as nossas situações morais,
estamos dando muito maior valor para as nossas situações sociais, econômicas, financeiras, materiais, nos subvertendo e nos corrompendo a tanta iniquidade, tanta coisa ruim que existe por aí, a nossa questão moral vai lá embaixo. E onde está nosso valor? Então estejamos atentos, né, todos nós, a essas situações. É um alerta que a Joana de Ângeles faz para nós hoje, como sempre tem feito. Tá bom? Muito bem, vamos então cumprimentar nosso aniversariante. Está na hora, né? Está na hora. Célia já olhou para o relógio aqui. Nossa, falando muito. Mas aniversário de hoje temos o Paulo Majesty, Wilson Bernardo, a Cida Rodrigues, Eleni Xavier. Nosso cumprimento a todos vocês. Nosso querido Wilson também já conheceu pessoalmente, moramos vizinhos, né? Um abração. Amanhã, Alexandre Figueiredo, Ledo, Joseni Filho, Josemi, a Jusilene Castilho, olha aí, né, Jusilene? Grande abraço, já apareceu por aqui agradecendo, a gente fica feliz por você ter aparecido. Grande abraço, muito de bom. Amanhã também o Thiago Souza, o Sérgio Araújo. E domingo é um dia tão bom, né? Olha quem para aniversário conhecemos, a Cláudia Ribeiro, lá de Belo Horizonte. A Cláudia, nosso abraço, viu, Cláudia? Também o Tomás Gustavo, também a Eliana Gilbertoni, nosso abraço para Eliana, também conhecemos. Roberto Piva também, aniversariante, nosso abraço. Olha aí, abraçando também a dona Sebastiana Expedita Nunquistari, né? Uma simpatia. De vez em quando ela arruma, dá uns galhos de louro, né? Aquele louro cheiroso para todos nós aí. Um grande abraço para o Sebastião, Deus abençoe, viu? William Souza, Mara Silos também, o Fernando Bocato. Olha quanta gente também, são 3 dias, né? Então a gente cumprimenta todos eles, aniversariantes particulares de cada um de vocês, de cada um de nós, pedindo a Deus as bênçãos para essas vidas e que essas bênçãos tornem os corações mais suaves e abertos ao amor, ao valor real daquilo que precisa ser valorizado. Semeando sempre as boas sementes, porque a colheita depois vem, né? É isso, meus amigos queridos, né? Nosso abraço para todos vocês e vamos então para a nossa prece. Chegamos ao encerramento do nosso encontro de hoje, onde falamos sobre a nova era, depois o valor. E nova era só vai existir quando os valores forem realmente valorizados com aquilo que necessitam ser valorizados. E nós sabemos muito bem disso. Abraço também para o Carlos Santana, abraço também para a Eleni Souza. E amigos, vamos orar então por nossos irmãos, por nós. Vocês já vão mentalizando aí, se tranquilizando também, trazendo ao seu pensamento todos aqueles familiares, amigos que vocês querem caminhar dentro da sua mente, sua memória, eles para as bênçãos do Pai. Nós vamos aqui também orar pela Aline Priscila Camargo, Amanda Graziana Cassiano, Cláudio Pelé Filho, Dácio da Silva, Fernando Henrique Cassiano Rosa, Jair Cassioli, Marcos Gabriel Pinheiro, Betano Pinheiro, Mirene Colucci, Rovanine Colucci, Eliana Saldanha, Eliana Saldanha, Ilane Feroni, Orlando Lameu, Rosa de Cresta, Chico de Paulo, Luiz Ferro, Maria das Graças, Barbosa Pires, Adriano Bela Basso, Maurício Barros, Bárbara Comete, Gabriel Ruiz Miller, Maria Helena Santana Santos, também Isadora Pérez Garcia, Regiane Esfera, Jandira Vieira Furlan, nossa irmã Teixeira Antonello, Antônio Donizete Neves, Sônia Martins, Vladimir Ruiz, Arronira Oliveira Pascoal, João Camargo, Rosa Amélia Leal, José Carlos Bispo, também o Eide dos Santos, querido Anderson Barbosa Pires, Marcelo Domingues, Ivonete Boniquirino, Maria Terezinha Silva, Ana Maria, Franzinho, Juliano, nosso amigo também, André. Então, para a nossa prece, vamos lá. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve. Ad te clamamus, ex soles venire. Ad te suspiramus, tementes et plentes.
Pai nosso, nosso Pai, querido Mestre Jesus, e reunidos em seu nome mais uma vez estamos todos nós felizes por mais esta oportunidade de vida que nos destes. Felizes também porque Jesus está sempre conosco, nos auxiliando em todos os momentos. E sim, felizes porque juntos estamos. Nós os louvamos, agradecemos, Pai, mas também levamos nosso pedido, nossa súplica, nossa prece até vós, pedindo suas bênçãos para todos os seus filhos, para que a saúde esteja conosco na nossa caminhada. Nós abençoai também, Pai, os aniversariantes felizes desses dias, abençoando tantos e tantos pais que trazem seus filhos ao mundo, abençoando nossos entes queridos, familiares, amigos que já nos deixaram caminhando agora no plano espiritual, e que se juntam a eles tantos irmãos que nos deixam, após aqui cumprirem sua caminhada. Assim, a todos eles suas bênçãos, Pai, assim como a todos esses irmãos que nós aqui citamos os nomes, e que em nossos lares amorosamente levamos através das nossas mentalizações até vós, as necessidades de cada um, que bem sabeis, e pedimos que fortaleceis a todos nós nesta difícil caminhada, abençoando ainda nossas famílias, abençoando a família de todos os seus filhos, abençoando todos os seus filhos que se espalham por este mundo, tantos em grande sofrimento e tantas vezes causados por nós mesmos, por nossa ingratidão, por nossa ignorância, por nossa ganância, por nosso orgulho, vaidade, egoísmo. Tantos sentimentos ruins que precisamos eliminar de cada um de nós. Assim, Pai, vos pedindo as bênçãos, pedimos que abençoeis também nossos irmãos à procura do trabalho, aqueles que nos dão trabalho e aqueles que amorosamente cumprem suas obrigações. Por isso, Pai, abençoa nossas casas de oração, onde seus filhos de todos os credos vão te louvar, felizes por terem a oportunidade de estar mais perto de vós. E abençoa estes que estão vindo ao mundo, nossas crianças, jovens, adolescentes, que se unem na esperança de uma caminhada feliz, produtiva, amorosa, mas que caminhem sempre junto e trazendo dentro de si o amor, o respeito, o perdão, a indulgência, a paciência, a tolerância, a fraternidade que conduz ao amor, a solidariedade que ilumina nossas almas e nos faz com que nós possamos nos amar uns aos outros. E sim, que juntos possamos recuperar esse planeta que já tanto prejudicamos, Pai. Auxilia-nos na caminhada. E assim, levamos a vós a abençoada prece que nosso Mestre nos trouxe, dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixes cair em tentação, livra-nos de todos os males, porque vosso é o reino, é o poder, é a glória pela eternidade. E nós humildemente pedimos teu amor, tua paz, tua luz, tua misericórdia, para todos nós aqui reunidos neste momento e para todos os seus filhos, encarnados, desencarnados, onde estiverem, como estiverem, que suas bênçãos celestiais estejam, sim, equilibrando nosso corpo físico, nosso corpo espiritual, a nossa mente, e que essa harmonia de paz estendamos a todos os nossos irmãos e a todos os lugares onde formos, em seu nome. Abençoa assim nossos anjos guardiães, nossos bons espíritos, nossos irmãos que se perderam pela caminhada, para que retornem ao necessário caminho do bem. Por isso, obrigado, Senhor. Obrigado, querida Mãe, obrigado, querido Mestre Jesus. E por sua paz, a harmonia esteja em nossos lares, abençoando a todos nós encarnados que em nossos lares estamos, abençoando nossos irmãos espirituais que se juntam a nós neste momento de prece, levando até eles o consolo, a paz,
o esclarecimento e o bom caminho. Obrigado, Senhor, obrigado, querida Mãe, obrigado, querido Mestre Jesus. Honra, glória e louvor a vós pela eternidade. Que assim seja, Pai, por sua graça, agora e sempre. É isso, olha aí, vamos dando abraço para Andreita Maria, que também é conosco, nosso querido Carlos Eduardo Aragão, nosso Roberto Bessner também, de Sepetiba, sempre conosco, né, Roberto? Grande abraço para todos vocês, queridos amigos, que estamos juntos, vocês que já passaram, que vão passar por aqui, eu e Célia que aqui estamos, todos nós agradecemos esta participação, essa presença amorosa de vocês e mandamos um beijo grande, aquele abraço, coração a coração, desejando um maravilhoso final de semana, uma belíssima noite de paz, de descanso para todos vocês. E marcamos encontro, segunda-feira vamos estar de volta, estaremos de volta com a graça de Deus, com saúde, com disposição, com bom ânimo, aproveitem muito bem, final de semana com suas famílias, e como sempre, que a paz do Senhor esteja sempre convosco, em seus lares, em seus corações, em suas vidas, e vamos distribuir tantas bênçãos que recebemos, né? Fiquem todos muito bem, maravilhosamente bem, e até segunda-feira. Paz e luz na vida de todos nós. Até lá. Tchau.